Olá, aqui é Eduardo Calazans do Nivinho.com e eu queria te dar as boas-vindas ao primeiro dia do nosso workshop sobre o mundo do vinho. Durante os próximos 4 dias nós vamos falar sobre o processo de produção do vinho, sobre a terminologia empregada no mundo do vinho, sobre o primeiro contato com o vinho e também como servir e como armazenar o vinho corretamente. Nós vamos falar também sobre os tipos de vinho, sobre a temperatura ideal e também sobre onde e como comprar bons vinhos. E por último, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre harmonização. Serão 4 dias com muitas informações para você. E caso você tenha alguma dúvida sobre os tópicos que vamos abordar aqui no nosso workshop, basta deixar um comentário no campo que fica logo abaixo aqui desse vídeo, ok? Então, vamos começar falando sobre o processo de produção. A estrela principal do vinho, claro que é a uva, mas as uvas possuem várias espécies e a espécie que os vinhos são produzidos é a Vitis vinifera. Ela é um pouco diferente das uvas que a gente costuma comprar no supermercado. As da espécie Vitis vinifera, elas são menores, possuem a casca mais grossa e possuem sempre sementes. E existem mais de 1000 tipos de uvas Vitis vinifera, cada uma com a sua personalidade. A uva possui 85% de água, 13% de açúcar e 2% de casca e semente. Muito simples, né? Simples nada. A uva é o produto agrícola mais complexo que existe. A influência do sol, do calor, da terra, da água tem um papel fundamental para a produção correta de cada variedade. As uvas gostam do sol, mas não de muito sol, porque o sol em excesso pode queimar as uvas. Mas também pouco sol não deixam as uvas amadurecerem. E uma coisa interessante é que as videiras produzem aquelas folhas bem grandes para se protegerem do excesso do sol. E essas folhas também agem como um painel solar, gerando energia para a videira. Para quem não sabe, a videira é o pé de uva, né? Em relação à água, as videiras precisam de água, mas não de muita água, porque senão as videiras ficam muito inchadas e preguiçosas e acabam produzindo uvas sem muito sabor. Em relação à terra, quanto pior, melhor. Na verdade, quanto mais pobre o solo, melhor. As videiras gostam de solo com muito barro, muita pedra, cascalho, xisto, um solo bem pedregoso mesmo. Na realidade, os melhores vinhedos do mundo são plantados nos solos mais pobres que você possa imaginar. Quanto mais a videira que tiver que trabalhar para procurar água e nutrientes, melhores serão as uvas. Mas eu queria falar um pouco sobre o cultivo. Tudo começa lá no início da primavera, com o aumento da temperatura. Os brotos começam a aparecer na videira. E essa é uma fase muito crítica por conta das geadas e das pragas. No final da primavera, as videiras começam a florir e nessa época que se faz a poda de alguns brotos para deixar apenas os melhores se desenvolverem. No verão, os cachos começam a mostrar aquelas pequenas uvinhas e é nesse momento que acontece a poda verde, onde os produtores geralmente melhoram a qualidade reduzindo a quantidade dos cachos. No outono é quando as uvas realmente amadurecem e as uvas tintas ganham cor. E no final do outono acontece a colheita. No inverno, as videiras hibernam e se preparam para começar um novo ciclo. Bom, mas nem sempre a videira esteve lá. Apesar da videira durar muitos e muitos anos, alguém teve que plantar essa videira um dia. E esse plantio não ocorre diretamente colocando uma muda da variedade que você quer no solo. Além de ter que preparar muito bem o terreno, o solo com antecedência, é preciso plantar antes um porta-enxerto. O porta-enxerto é um tipo de muda improdutiva, que é imune a uma doença que ocorre nas videiras chamada filoxera. Depois de 1 ano do plantio desse porta-enxerto, depois que ele conseguiu enraizar, é que é feito uma enxertia da variedade que você quer plantar. Depois disso, espera-se mais 2 anos para começar a fazer a primeira colheita nesse parreiral. Só que essa primeira colheita geralmente não é homogênea, muitas vezes não se consegue produzir vinhos com ela. Só na segunda colheita
Quer dizer, só depois de mais um ano é que essa produção consegue ser feita e aproveitada para a produção do vinho. Com exceção de algumas localidades que conseguem fazer 2 colheitas por ano, no caso do Vale de São Francisco, lá no Nordeste do Brasil, a colheita é realizada entre os meses de janeiro e março. Primeiro se faz uma pré-seleção no parreiral, retirando algum cacho ainda verde ou com algum problema. E depois se faz a colheita dos cachos restantes e eles são levados imediatamente para a vinícola. Aí é que começa o processo de vinificação da uva. A primeira coisa que se faz é fazer uma segunda seleção, retirando algo que possa ter passado despercebido lá naquela primeira fase. Depois de separados os melhores cachos, eles vão para a desengaçadeira, para retirar aquele cabinho da uva, ou engaço, como é chamado. Ele é retirado para não passar uma adstringência muito grande para o vinho. Depois de retirado o engaço, as uvas vão para uma prensa, onde elas são prensadas para extrair o suco e a polpa da uva. Só agora é que esse mosto é levado para os tanques para iniciar a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é a transformação dos açúcares da uva em álcool, em um processo natural. Nenhum vinho de mesa, seja fino ou branco, tinto, seco, meio seco ou suave, é adicionado álcool. O álcool é proveniente da própria uva durante o processo de fermentação. Esse processo de fermentação dura em média uns 20 dias. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, vai depender do vinho e do que o enólogo quer fazer, né? Depois da fermentação, o produtor pode estabilizar, filtrar e envasar para colocar aquele vinho já no mercado. Ou pode levar esse vinho para barricas de carvalho para amadurecer os taninos por algum tempo. Depois disso ele é estabilizado, filtrado 2 vezes. A primeira filtragem é para dar brilho e a segunda para tirar alguma impureza ou bactérias que possam existir no vinho. Depois se faz o envase, sempre em garrafas novas, coloca-se a rolha ou a screw cap, que é aquela rolha de metal de rosca, e o rótulo e o vinho está pronto para ir para o mercado. Deu para perceber que é um longo caminho, um longo processo para o vinho chegar aí na sua casa, né? E além de todas essas etapas da produção, eu queria falar também sobre a terminologia que é utilizada no mundo do vinho. Existem termos muito engraçados, pelo menos para mim, eu já ouvi muita coisa para descrever o aroma de um vinho, que você não vai nem acreditar. Xixi de gato, suor de cavalo, pedra de aquário. Bom, na minha opinião, esses termos são o principal motivo de afastar as pessoas, porque são termos muito subjetivos e que nem todo mundo pode concordar ou encontrar. Eles fazem parte da experiência individual de cada um. Então, se você nunca sentiu, por exemplo, o cheiro de uma compota de frutas vermelhas ou o cheiro de uma lixia, você nunca vai encontrar isso num vinho. Você precisa ter essa referência na sua memória olfativa. De qualquer forma, alguns aromas que as pessoas descrevem, como por exemplo lixia, groselha, cereja, cassis, são encontrados no vinho porque existe alguma substância que está presente tanto na uva ou no vinho pronto, como na origem do aroma que você identificou. Então, o mais correto é dividir esses termos em 2 grupos. Os indiretos, que são os termos mais emotivos, mais imaginativos, metafóricos, e no outro grupo os termos diretos, que são mais específicos, mais objetivos, e que são esses que geralmente eu utilizo no meu curso. Então, os termos diretos descrevem os aspectos básicos do vinho, como a cor, o corpo, a potência do vinho, o álcool, a acidez, o açúcar e os taninos. E aí fica muito mais fácil quando a gente usa uma escala de 1 a 5 para destacar cada um deles. Existem 88 aromas principais que podem ser encontrados no vinho. Eu vou deixar aqui, logo abaixo, uma lista desses aromas para você tentar procurar na sua casa, ou no supermercado, ou ainda na feira, aí próximo à sua casa, e exercitar, treinar o seu olfato. Porque guardar esses aromas na sua memória vai ajudar bastante você a encontrar eles no vinho. Mas eu não acredito que encontrar esses aromas agora, no começo, seja muito importante. Por hoje é isso aí.
Hoje nós falamos um pouco sobre a produção do vinho, sobre os termos utilizados e também um pouco sobre os aromas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder a todos. Amanhã tem mais um vídeo do nosso workshop liberado, tá bom? Então, um forte abraço e até amanhã.